Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver e assistir. Hoje vamos para a nossa lição 14, para a nossa 14ª lição, e vou-vos trazer aqui um assunto que tem a ver com a medição do interesse na cena. Ou seja, temos aqui a sensibilidade cênica, a conexão, o ajuste e performance, ou seja, tivemos aqui já várias aulas sobre o medo, sobre a OCP. A última aula foi sobre a OCP, a observação, comentário e pergunta, que é uma técnica interessante para desbloquear gelos, para vencer os medos. Mas tudo isso serve também, à medida que nos vamos soltando, não é? Porque isso ajuda a soltar, a ter uma sensibilidade cênica, uma conexão, uma capacidade de ajuste da performance. Portanto, medindo, digamos assim, o interesse na cena, medindo como é que vocês estão e como é que vocês se avaliam. É muito importante que vocês saibam avaliar, que saibam perceber para onde é que devem ir, para onde é que não devem ir, e isso só se faz trabalhando a vossa própria autoestima, ou à vontade, e, nomeadamente, também aquilo que é a capacidade de autoavaliação e blindagem nas situações conforme elas vão acontecendo. De qualquer das formas, pareceu-me importante trazer aqui do método ator de topo esta questão de medindo o interesse na cena, porque acho que é importante vocês terem isso presente, já que estamos aqui a falar do ator de topo, falar um bocadinho do interesse na cena, da forma como vocês trabalham. Portanto, temos aqui, você só percebe o interesse real do outro após uma troca significativa. Portanto, é importante olhar para o outro e medir basicamente o interesse que o outro tem e a forma como o outro está, mas isto só ocorre depois de haver muita experiência. Você tem que treinar, experimentar, criar pontos e a partir daí desenvolver capacidades. Portanto, esse interesse revela-se por palavras, tom, expressão, linguagem corporal. Portanto, as palavras, o tom, as expressões, a linguagem corporal é aquilo que é o motor da sua transformação e, portanto, só usando tudo isto no palco é que você pode verdadeiramente evoluir e transformar a sua performance em algo superior. Portanto, é importante o interesse real do outro após uma troca significativa, mas é no palco que se revela através de palavras, tons, expressões e linguagens corporais, ok? E só assim é que você consegue avaliar também o outro, ok? Depois, sinais de interesse em cena. Risos genuínos, perguntas retribuídas com entusiasmo, respostas mais longas após uma quarta ou quinta troca de informações em que já estão ambos à vontade, em que respondem rapidamente um ao outro. Isto vale para o WhatsApp, vale para comunicações feitas online, mas também vale para a comunicação no mundo real. Eu, aliás, recomendo que as interações e os sinais de interesse desenvolvam a interação real, não apenas tecnológica, não através de redes sociais ou à distância, porque é sempre diferente estar a falar, porque você não está a visualizar outra pessoa, não pode aferir verdadeiramente os sinais de interesse verdadeiro na cena. Mas, mesmo que não estejam a falar ou comunicar-se, ou que você não interaja diretamente com o outro e o faça por meios de comunicação à distância, é importante perceber esta situação. A questão da aceitação física, a abertura para mudanças de espaço tem exatamente a ver com isso, não é? Tem a ver com a proximidade física, com o estar ao lado do outro e com haver ali possibilidade de interação a partir de algo real, de algo físico, de algo que não é apenas imaginado, mas que é sentido e que é emocionalmente forte e que o influencia e capta diretamente. Portanto, estes sinais, os risos genuínos, perguntas retribuídas, as respostas longas, a aceitação da proximidade física e a abertura para a mudança de espaço, tudo isto é significativo e demonstra os tais sinais de interesse. Ok? Depois, o desinteresse, que é o oposto, postura rígida ou séria, falta de reciprocidade nas perguntas, respostas curtas e secas, evitar o contacto visual ou físico, recusas de aproximações, tudo isto são sinais de desinteresse, ok? Postura rígida, falta de reciprocidade, respostas curtas e secas, o evitar o contacto visual ou físico, não haver aproximação, isto é exatamente tudo sinal de desinteresse, ok? Portanto, acaba por ser isso. E isso reflete muito do que a pessoa é, de como a pessoa está, do que é que a pessoa aceita ou não aceita, de qual é que é a sua real visão de vida. Portanto, postura rígida ou séria, falta de reciprocidade nas perguntas, respostas curtas e secas, evitar o contacto visual ou físico e recusar aproximações. Portanto, o exercício prático, captar as nuances de interesse e ajustar a sua performance.
Os atores iniciam uma cena num encontro casual, o primeiro mede o interesse com perguntas ou provocações leves. Ou seja, a forma de captar nuance, a forma de iniciar os diálogos, a forma de se aproximar, vem sempre através de pequenas interpretações, mas essencialmente sente-se, é física, tem a ver com, esta captação de nuances tem a ver com algo que tem a ver com a intuição, já aqui falámos dela no início, e portanto é no encontro casual que conseguimos medir o verdadeiro interesse, a verdadeira conexão. Há aqui uma regra que me parece essencial. Não se deve alimentar muito tempo relações com situações nas quais nós captamos negação ou corte. Nós devemos, até por uma questão de sabermos que a nossa memória é seletiva. Se nós estivermos sempre a lidar com pessoas tóxicas, isto vai trazer uma maior dificuldade a nos abrirmos. Nós devemos perceber que nós próprios temos o filtro e somos filtro. E, portanto, se nós não trabalhamos a nossa capacidade de blindagem e seleção a determinadas pessoas, e para isso é essencial ter a intuição de captação de nuances, teremos tendência a estar em situações onde nos sentimos cada vez pior, onde aceitamos cada vez menos e onde permitimos que nos pisem, que nos façam ultimatos, que nos usem e que, em última análise, nos façam atrasar a nossa própria capacidade de reação. Portanto, é muito importante que tenham essa noção e isto começa logo nos encontros casuais e nas cenas iniciais de um encontro casual. Esta medição de interesse com perguntas e provocações leves ajuda a perceber se outra pessoa ri dela própria, se outra pessoa tem à vontade, se outra pessoa em suma é interessante ou não. E porquê é que isso interessa para a cena? Porquê é que isso interessa para quando vamos atuar como atores? Porquê é que isso interessa depois para o palco da vida? Porque se a pessoa já decide, demonstrou total desinteresse, se é uma pessoa com a qual não vamos trabalhar bem, então à partida as probabilidades de nós fracassarmos em palco quando apresentarmos a nossa peça são muito mais elevadas. Isto vale para qualquer palco da vida. Portanto, é importante selecionar bem a nossa contraparte para que também, depois perante o público, não passemos determinado tipo de dificuldades. O exercício 2. Portanto, o segundo ator responde com interesse variável. O primeiro deve adaptar-se à sua atuação, portanto aqui estamos na reação e é um exercício prático de reação e aqui perceber o interesse, aprofundar, mover-se, intensificar ou desinteresse, recuar, mudar, encerrar e depois trocar papéis, ou seja, trabalharmos a autoconfiança e a blindagem aos pares e, digamos, de forma intercalada. E este é um exercício muito bom, podem repetir várias vezes e que ajuda a trabalhar estas duas dimensões, a do interesse, que tem a ver com a autoestima, e a do desinteresse, que tem a ver com a blindagem. E depois trocar os papéis. Ferramentas para medir o interesse: escuta ativa, observações da linguagem corporal, atenção ao subtexto, respeito ao tempo do outro, capacidade de improvisação sensível. Tudo isto são ferramentas para medir o interesse e que vocês devem usar sempre de forma permanente em cada cena que entram, em cada aspecto que querem trabalhar. Efetivamente, a medição de interesse é muito importante porque ela evita entradas em falso, ela evita situações em que vocês possam ter traumas em palco, situações que possam ter maior dificuldade e em que percam, lá está, o controle sobre a cena. E em que deixem o pânico vencer, digamos assim, a vossa própria capacidade de atuação. Lembrem-se, o medo é bom, é vosso amigo. Vocês terem medo das coisas ou do que está a acontecer é algo muito positivo e mesmo quando haja uma escuta ativa e vocês se apercebam disso, é um desafio e vocês devem ir de cabeça erguida para os desafios e não ter medo dos desafios. Com atenção ao subtexto, com respeito ao tempo do outro, mas perfeitamente conscientes de quando é que estão numa boa ou numa má batalha. Como eu já disse há pouco, devem evitar estar em batalhas para perder, porque isso fica no subconsciente, vocês ficam com isso dentro de vocês, ficam com isso preso, mas não devem, de qualquer das maneiras, sentir-se inibidos pelo desafio ser alto, por estarem a saltar alto, por a barra estar elevada no momento do salto. Isso não deve ser impeditivo de vocês saltarem. Agora, têm que ter noção e consciência do contexto em questão. Daí, medir o interesse do outro é muito importante para vocês também ajustarem o quanto vão saltar e o quanto vão entregar. A capacidade de improvisação sensível também é importante para desbloquear esses momentos mais complicados. Reflexão para o ator. Aceita a rejeição com leveza, ela faz parte do jogo teatral. Rejeição ou desinteresse não definem o seu valor, ok? Portanto, quer a rejeição que deve ser encarada com leveza, porque faz parte do jogo teatral,
e porque ela não define o seu valor, define mais o valor de outra pessoa, a pessoa que rejeita mostra mais quem é. O seu valor está na sua entrega, verdade e presença em cena e, portanto, é isso que deve fazer e é nisso que se deve focar, ok? Portanto, era isso que eu tinha para vocês. Até lá, despeço-me cordialmente. À próxima lição, que será certamente também interessante. Até lá, então, despeço-me cordialmente.